Liga aí! Ligou? Mas é pra ligar onde? Na verdade, é claro! Ah, é? Tem que ser ligado na verdade. Ligado na verdade! Mais um podcast ligado na verdade, e como é bom a gente sempre ficar ligado na verdade, porque estamos falando da verdade absoluta, a palavra de Deus. Mais um tema, mais um momento de estudo bíblico, e o Inácio com certeza tá animado, né, Inácio? Não, cara. Tá não? Tô não. Eu tô... Como é que fala? Eu esqueci a palavra. É que geralmente as pessoas confundem o tema que a gente vai tratar Sim. com outro sentimento, que é muito semelhante. Remorso? Isso, exatamente. Eu estou com Remorso. remorso de ter vindo aqui. Brincadeira, pessoal. Tô muito animado pra gravar esse tema. É uma temática muito importante pra gente trabalhar. Mas qual é o tema, Inácio? Arrependimento. Mas o que é arrependimento? Quem vai trazer a explicação bíblica pra gente é o Lucas Araújo, que está conosco em Contendas, vai conversar com a gente através do Zoom. Interessante, Lucas, que aqui na região, né, a gente é familiarizado com esse nome, Contendas, né? Mas o podcast está em muitos... vai a muitos lugares através da internet, né? Contendas é um lugar de paz ou de briga? Não necessariamente o Lucas está no meio de uma confusão, não. Exatamente. É porque a localidade onde ele mora se chama Contendas. A palavra de Deus diz assim, não viveis em contenda, né? Essa foi boa, viu? Gostei. Ei! Fica ligado na verdade! Mas o que é, Lucas, o arrependimento? O que a Bíblia fala sobre isso? Bom, o arrependimento, a palavra de Deus em todos os seus livros, né, em todos o Antigo e o Novo Testamento, ele prega o arrependimento, né? O Senhor prega o arrependimento tanto ao povo de Israel quanto ao povo de Deus, né, depois da Nova Aliança, né? O arrependimento é nada mais do que uma mudança de pensamento, né? Uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade, diferente de remorso. Porque o remorso, ele é aquele peso, aquela culpa que a pessoa sente, né, dentro do coração dela, e ali ela não faz nada para mudar aquela culpa. Interessante isso aí, porque a gente lembra de Judas Iscariotes. Ele não se arrependeu, então. Ele não buscou mudança, né? Uhum. Ele teve aquela tristeza, né? Aquele peso, mas ele não completou como é que eu posso dizer? O ciclo do arrependimento. E eu acredito também que é diferente de como se inicia. Porque o remorso é simplesmente, como o Lucas falou, um peso, uma culpa que você traz em você. O arrependimento ele começa diferente e termina e tem um fim diferente do remorso. Então é semelhante, assim, mas eu acredito que são coisas diferentes, tanto no começo de como se gera na pessoa, tanto na finalidade. Eu acho que é aquela coisa, né? Deus colocou num ser humano em si, né, a consciência para acusar quando a pessoa comete um erro, né? A questão é o que você vai fazer com esse sentimento e essa certeza de culpa, né? Você vai ficar só com esse peso na consciência e fazer besteira como o Judas fez, ou você vai completar o ciclo, né, do arrependimento, que é buscar a mudança em Deus, em Cristo, né? Para exemplo de arrependimento, o apóstolo Pedro, o próprio apóstolo Pedro, quando negou a Cristo 3 vezes, ele chorou amargamente, sentiu aquele peso, mas ele não deixou que aquele peso dominasse ele, pelo amor que ele tinha a Jesus Cristo e pelo amor que Jesus Cristo tinha a ele, né? Tanto é que em João, no final do capítulo do livro de João, o Senhor pergunta 3 vezes, né? Pedro, tu me amas? Né? Justamente para fazer um contraste com aquela negação que ele fez, né? Então ali em Pedro houve realmente uma mudança de vida, tanto é que ele, como eu posso dizer, foi capacitado com o Espírito Santo. Já Judas permitiu que o inimigo trabalhasse na vida dele, né? Permitiu que o inimigo tomasse conta da vida dele, dos planos dele, e ali, a partir daquele momento, o remorso dele se tornou cada vez mais e mais pesado, que, como o irmão disse, ele resolveu fazer aquela besteira, né? Se suicidar. Então, o arrependimento ele
começa diferente, né? Ele é ele é como eu posso dizer, ele parte de uma culpa, né? Ele parte de uma culpa, mas ele não age como remorso, né? Porque o arrependimento ele gera uma mudança de vida, a consciência de que a pessoa precisa mudar. A gente vê assim muitos exemplos na Bíblia, né? Por exemplo, Davi pecou contra o Senhor, foi advertido por Deus através do profeta Natã, e ele sentiu essa culpa, reconheceu e houve uma mudança, né? Uma mudança de rumo, uma mudança de caminho, de atitude, né? Um abandono do pecado, né? Isso sim é arrependimento, né? Não, interessante, Inácio e Lucas, que nós não devemos buscar um arrependimento, digamos, perfeito, porque nós somos imperfeitos. Por exemplo, o Lucas ele cometeu algum pecado e eu chego, Lucas, isso aqui é pecado de acordo com as Escrituras. Ele não precisa esperar sentir uma tristeza profunda para depois abandonar o pecado. Não, a Bíblia já ensina que é pecado, abandone, mude, né? Porque de fato tem situações que a gente fica muito triste com o que a gente fez, mas tem outras que o nosso coração está tendencioso à dureza. Independente do que eu estou sentindo, eu tenho que dizer não para o pecado. Isso também é arrependimento. E às vezes, como você falou, leva-se um certo tempo até os efeitos do pecado, que no caso a dureza de coração, o cauterizar da consciência, eles passarem. E Isso. quando você tem essa questão da racionalidade e reconhece, poxa, isso é pecado, eu tô errado. Não sinto que eu tô errado, mas a Bíblia está dizendo claramente que eu tô errado. Por isso que o nosso coração é enganoso. Então, sim, você toma essa atitude, e a partir dessa atitude, você busca a Deus, e o Senhor vai tratando seu coração, vai te tornando mais sensível a Ele, e vai fazendo com que você não tenha conforto no seu erro, no seu pecado, naquilo que você fez. E isso partindo de, obviamente, o Espírito Santo vai guiando, Deus vai concedendo graça e misericórdia, vai puxando você pela mãozinha assim, pelos caminhos do arrependimento, você vai dando passos, e em um momento você vai olhar para trás e vai sentir, de fato, assim, uma tristeza, mas não é algo que vai paralisar, como o remorso faz. O remorso é um negócio cruel que não faz nada, só traz dor. Só traz peso, né? Exatamente. Peso. Eu me lembro de um podcast que eu ouvi, né? Aquele Em Poucas Palavras, do Augustus Nicodemos. O cara comentou na pergunta que ele não consegue se arrepender. Foi o que ele disse. Interessante que as pessoas, às vezes, como a gente está conversando, né? Elas criam um padrão de arrependimento na cabeça, que se não ficar triste profundamente, não lamentar, não sentir, ela não está conseguindo se arrepender, como se não pudesse ser perdoada ou salva. Então, é como estamos falando, é como a gente está falando, né? O arrependimento envolve você conhecer a Escritura, o que a Bíblia ensina, e escolher obedecer independente do que está sentindo. E à medida que Deus vai quebrantando o seu coração, você vai se sentir mal com o pecado com o passar do tempo, não é verdade? Isso. Sim, sim. A palavra em grego, né, para arrependimento, eu estudei o tema um pouquinho, né, antes da gente começar aqui a gravação. A palavra é metanoia, né? E é muito famosa essa palavra, né? E ela significa mudança de mente, né? Mudança de vida, né? É isso que significa essa palavra. Então, o arrependimento não é propriamente você ficar triste, né? Não é a pessoa ficar triste com aquilo que fez. Não é isso. O arrependimento não se fundamenta nisso. O arrependimento se fundamenta na mudança, né? Naquele clique que há na consciência da gente, nos dizendo, mude, né? Mude, faça aquilo que é certo agora. Não incorra mais naquele erro. Igual o Senhor Jesus falou para a mulher adúltera, né? A mulher adúltera lá foi pega no pecado, mas também por causa de toda uma conjuntura que os fariseus queriam pegar Jesus, né? Veem Jesus incorrer em um pecado que não aconteceu. E Jesus fala para a mulher, ninguém te condenou e eu também não te condeno, vá e não peques mais. E essa frase, e não peques mais, justamente mostra arrependimento.
né? Mostre arrependimento. Não peque mais. Interessante que, assim, a gente fala em arrependimento, mas a Bíblia, ela conecta esse arrependimento do homem a uma pessoa. Esse homem, o pecador, tem que buscar uma pessoa, dizer para essa pessoa, eu estou arrependido, me salva, né? E o Lucas pode apresentar Isso. quem é essa pessoa que é capaz de perdoar e salvar o pecador arrependido. E eu já acabei de falar o nome dele, né? Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que pode salvar e libertar o pecador do seu peso, né? Da sua culpa que ele carrega, do seu fardo, né? Mateus 11 vai dizer, o Senhor Jesus vai dizer que o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Isso contrastando com o pecado, com aqueles que andavam oprimidos pelo pecado, né? Ou seja, aqueles que carregavam esse remorso, essa culpa, esse peso do pecado. E o Senhor Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Né? O alívio aqui não é apenas o alívio emocional, não é apenas o alívio mental, né? Do estresse físico ou qualquer outra coisa do tipo, mas principalmente o alívio espiritual. Né? É o alívio espiritual, porque cada um de nós carregava uma culpa, a condenação estava sobre nós, né? O castigo. E esse castigo foi carregado pelo Senhor Jesus Cristo, né? E como diz Isaías, é o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Então, para a gente conseguir, para a gente ter a salvação, nada mais a gente precisa fazer do que crer e se arrepender dos pecados passados. Isso. E algo assim que é muito importante a você fazer. É só um parêntese aqui. Não é que. Não é. Ah, Inácio, quer dizer que eu não posso ficar triste quando eu erro? Não, você pode sim. E até deve ficar triste até sim bom, quando né? seu erro. É bom que você fique triste. Bom. Porque você de fato cometeu um erro. Então o erro não deve lhe alegrar o coração de maneira alguma. Exatamente. Mas assim, você reconhece que errou, você pode estar com o coração contrito, triste. Não é obrigado a chorar, não, né? Não é obrigado exatamente. Né? Isso, mas cada um, a tristeza ela se manifesta diferente em cada pessoa, Isso. né? Isso, O ponto é, busque ao Senhor em arrependimento, confessando os seus pecados, isso é muito importante, a gente não pode esquecer do direcionamento que João dá na sua primeira epístola, confessar o pecado a Deus e, se possível, a outra pessoa também, se você cometeu um pecado contra o irmão, fale para ele, compartilhe que você está arrependido, que Deus tem incomodado seu coração. E a partir daquele momento que você confessar o seu pecado a Deus, pedir, clamar ao Senhor que tenha misericórdia de você, que transforme a sua mentalidade pelo agir do Espírito Santo, que transforme as suas atitudes, o Senhor vai te dar alívio para aquela tristeza que você sente e o Senhor vai te capacitar pela graça maravilhosa do Senhor a mudar de vida. E o agir do Espírito Santo vai transformar a sua mente e todas as suas atitudes. E uma vez que você se arrependeu e pediu perdão a Deus, descanse. Não precisa ficar carregando uma culpa. Exatamente. Cristo perdoou e pagou na cruz. Descanse no perdão de Deus. Lembre o que é dito em Hebreus, né? Cristo se sacrificou de uma vez por todas ali. Foi uma única vez, porque o sacrifício de Cristo é eficaz para perdoar qualquer pecado. Não existe pecado, por maior que seja, que a graça do Senhor não seja suficiente para cobri-lo. Vai e não peques mais. Vai, não peques mais. E só um último versículo, né? Porque entrando junto com o irmão Inácio aí no que ele falou, em 1 João capítulo 2, o apóstolo fala: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Né? Então, não apenas os pecados passados, mas cada cristão tem a consciência de que não é um perfeito, né? Não virou perfeito. Uhum. É um pecador, continua sendo pecador, mas pode contar com advogado. Lucas, meu irmão, muito obrigado. Deus lhe abençoe, que Deus lhe conceda arrependimento todos os dias. A nós. Assim como para mim, para o Inácio e para todos nós, né? Que nunca deixemos de ter um coração quebrantado. Muito obrigado, Lucas. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade. Amém. Se Deus quiser. Pode contar comigo, né? E até a próxima com mais um Ligado na Verdade. Valeu! E aí, curtiu?
Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Ceará FM 102,7.